corpo de Isadora o enfeitiçava. O short jeans curto que mal cobria suas curvas perfeitas o deixavam cada vez mais tentado. Ele tentava desviar o olhar para a janela, mas Isadora, sentindo a hesitação dele como um convite, se aproximava. Muito bem, pessoal, vamos nessa. No ar. Universidade de Massachusetts. A sala de aula estava mergulhada em silêncio, quebrado apenas pelo som suave do giz riscando o quadro. Marco, professor de literatura no curso noturno, explicava Machado com a segurança de quem já conhecia cada reação dos alunos, até que um bilhete dobrado, deslizando discretamente sobre a mesa, quebrou a rotina. Era um papel simples, mas com algo perturbador em sua presença. Ao abrir, leu: "Você não lembra de mim, mas eu nunca esqueci de você." Um arrepio percorreu sua espinha. Disfarçou, tentando manter a aula no ritmo, mas seu olhar, inevitavelmente, buscou a última fileira. Lá estava ela, postura intimidadora, olhar firme e provocador com uma microblusa e um mini short jeans, já que nessa turma não há obrigatoriedade de fardamento escolar. Devolveu-lhe um sorriso quase imperceptível antes de voltar a escrever. Marco tentou retomar a explicação, mas sabia que aquele bilhete não era uma simples provocação. Era o início de algo que não poderia ser ignorado. Nos dias seguintes, Marco não conseguia ignorar a presença daquela aluna. Isadora chegava pontualmente, sentava-se sempre na última fileira e parecia absorver cada palavra com atenção quase hipnótica. Havia algo calculado em cada gesto, o jeito como virava as páginas, a forma como o olhava nos momentos exatos em que ele falava algo marcante. No final da aula, quando o último aluno saiu da sala, Marco e Isadora ficaram a sós. A garota, com sua perspicácia afiada como uma lâmina, inventou dúvidas sobre a matéria para prolongar o momento. Era a oportunidade perfeita para lançar mão de todas as suas cartas de sedução. Flertando abertamente, ela usava sua arma mais letal, o corpo escultural que parecia esculpido para hipnotizar. Com sorrisos provocantes e toques suaves nos cabelos longos, ela se aproximou devagar, como uma predadora circulando sua presa. Marco, o professor dedicado e até então irrepreensível, observava-a atentamente, lutando uma batalha interna contra os impulsos carnais que ferviam em seu peito. O corpo de Isadora o enfeitiçava. O short jeans curto que mal cobria suas curvas perfeitas e a mini blusa justa que delineava sua silhueta como uma obra de arte renascentista o deixavam cada vez mais tentado. Ele tentava desviar o olhar para a janela, quando jurava manter a integridade acima de tudo. Mas Isadora, sentindo a hesitação dele como um convite, se aproximava ainda mais, encurtando a distância até que o perfume doce e floral dela invadisse o ar ao redor. Seu coração batia acelerado, misturando excitação com um toque de triunfo. "Professor, o que você acha do meu novo look?" perguntou ela com uma voz rouca e sedutora, inclinando-se ligeiramente para a frente, revelando um decote que era pura provocação. Uma tensão elétrica tomou conta de Marco. Ele ficou em silêncio por um instante, sabendo que, se cedesse, sucumbiria ao pecado que tanto evitara em anos de carreira impecável. Seus olhos, no entanto, traíram sua resolução. Ele deu uma leve olhada para ela e, nesse momento, Isadora tirou o blazer com um gesto lento e calculado. Foi o suficiente. Marco caiu na teia de aranha tecida por ela, olhando fixamente para Isadora, puxando-a para si e a beijando. Ali mesmo, na sala de aula que outrora fora palco de lições intelectuais, eles consumiram a moral impecável de Marco. Os gemidos e sussurros ecoavam pelos corredores vazios da universidade, transformando o ambiente acadêmico em um cenário secreto de sedução e prazer proibido. Isadora, mestre no jogo da tentação, saboreava sua vitória, sabendo que havia despertado não só o desejo, mas também uma faísca de arrependimento que Marco carregaria como um segredo sombrio. Oh my God! Enquanto isso, fora da sala, o mundo seguia seu ritmo, alheio ao furacão de emoções que se desenrolava entre professor e aluna, um lembrete de como a linha entre o dever e o desejo pode ser tênue e irresistível. Logo depois, no final do ato, poucas palavras foram trocadas, mas o impacto foi profundo. Isadora citou de memória uma frase que Marco usou anos antes numa palestra esquecida e mencionou um café que
ele frequentava sem jamais tê-la visto lá. O desconforto tomou conta dele, mas também uma curiosidade inevitável. A cada nova aula, Isadora deixava escapar fragmentos que pareciam chaves para um passado que Marco tentava decifrar. Certa noite, comentou sobre um acidente em uma estrada deserta, descrevendo detalhes que ele jamais contara a ninguém dali. Dias depois, ao corrigir suas redações, encontrou um texto perturbador. A história de um professor e uma garota unidos por um segredo perigoso. A coincidência era impossível de ignorar. Confrontou-a, mas recebeu apenas um sorriso lento e a frase: "Tudo no seu tempo". Aquilo não só o deixou inquieto, como despertou um sentimento estranho. A certeza de que, por mais que quisesse, não conseguiria parar de seguir as pistas que ela lançava, como migalhas de pão em um bosque escuro. Numa noite chuvosa, a tensão ganhou outra forma. No meio da explicação, as luzes piscaram e se apagaram. Murmúrios se espalharam. Alunos começaram a guardar os materiais. A turma foi dispensada, mas Isadora permaneceu sentada, como se o blackout fosse apenas um detalhe. Marco, intrigado, decidiu esperar com ela até a energia voltar. À luz fraca do celular, conversaram. E então, de repente, ela citou uma frase que ele havia dito há 10 anos, em um momento de absoluta intimidade. Marco congelou. Uma lembrança quase esquecida começou a emergir, lenta e dolorosa, como se alguém estivesse abrindo uma caixa lacrada em sua mente. E ele entendeu. Estava prestes a descobrir algo que mudaria o rumo de sua vida. Poucos dias depois, Isadora pediu para falar com ele após a aula. O corredor estava silencioso e a luz fraca criava sombras longas nas paredes. Ela se aproximou e revelou, sem rodeios, que há 10 anos testemunhou algo que ele acreditava estar enterrado para sempre. Isadora revelou que durante um inocente passeio escolar para um acampamento na floresta, ela havia testemunhado o impensável. Uma garota do grupo, uma aluna brilhante e ingênua chamada Sofia, desapareceu misteriosamente. Ela foi vista pela última vez caminhando para o bosque ao lado de Marco, o professor carismático que todos admiravam. O que ninguém sabia, exceto Isadora, escondida atrás de uma moita densa, paralisada pelo medo e pela curiosidade, era a verdade cruel por trás daquele sumiço. Sofia estava perdidamente apaixonada por Marco, um amor adolescente que florescia em olhares roubados e notas secretas. Ela implorava para que ele a assumisse publicamente, jurando que seu silêncio o destruiria se ele recusasse. Mas Marco, aterrorizado com a perspectiva de perder sua carreira promissora, sua reputação imaculada e o futuro que construíra com tanto esforço, viu apenas uma ameaça. Em um ato de desespero sombrio, sob o manto da noite estrelada e o sussurro das folhas, ele silenciou para sempre aquela voz que poderia arruiná-lo. O corpo, escondido nas profundezas do bosque, foi descoberto dias depois como um trágico acidente e o caso arquivado como mais uma fatalidade da natureza, por obra do destino ou talvez de uma ironia cruel do universo. Isadora, então uma menina de apenas 15 anos no mesmo passeio, vira tudo acontecer. Escondida, com o coração disparado e as mãos tremendo, ela guardou aquele horror como um veneno em sua alma, esperando o momento certo para usá-lo. Agora, face a face com o homem que outrora fora seu algoz involuntário, ela sorria friamente, sabendo que o poder havia mudado de mãos. "E se eu contar tudo?", murmurou ela, a voz baixa como um vento gélido, enquanto Marco sentia o chão se abrir sob seus pés, o peso de um passado assassino finalmente o alcançando. Os detalhes eram tão precisos que não havia dúvida de que ela estivesse lá. Isadora garantiu que nunca contaria a ninguém, mas confessou que aquele momento havia marcado profundamente sua vida. "Não estou aqui para te prejudicar, mas para acertar o que ficou pendente", disse numa mistura inquietante de cumplicidade, atração e ameaça velada. Marco percebeu que acabou de ser puxado para um jogo do qual não sabia sair. Na semana seguinte, Isadora apareceu antes da aula e, como se fosse a coisa mais natural do mundo, propôs um acordo. Encontros fora dali, onde poderiam compartilhar histórias e revisitar o passado.
Marco hesitou, mas a força nos olhos dela o impedia de recusar. Os primeiros encontros foram ambíguos, feitos de conversas longas, cafés silenciosos e olhares que pareciam carregar mais do que palavras poderiam dizer. Marco começou a perceber que havia algo além da sedução, uma busca silenciosa por redenção ou talvez por controle. A cada encontro, a sensação de que era ele a presa ficava mais clara, e a de que ela movia todas as peças do jogo se tornava inescapável. Numa noite silenciosa, Marco voltou para casa e, ao abrir um de seus livros favoritos, encontrou um bilhete idêntico ao primeiro. A história só está começando, professor. O arrepio veio instantâneo. Agora estava claro que Isadora conhecia não apenas seu passado, mas também invadia seu presente com precisão cirúrgica. Caminhou até a janela e, na penumbra da rua, teve a certeza de ver uma silhueta imóvel observando sua casa. Não sabia se era fruto da imaginação ou realidade, mas o instinto gritava que ela estava lá. Fechou as cortinas lentamente, sentindo que, a partir daquele momento, sua vida se tornará um tabuleiro, e Isadora, a jogadora que não pretendia perder. E assim termina mais um episódio de Lendas Urbanas. Se você gosta de terror, thriller eróticos e fatos sombrios, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque na próxima vez a história pode acontecer mais perto do que você imagina.